Muito bem. Então, nós vimos aí nesse vídeo que desde a criação de Adão e Eva, desde a criação do homem, que Deus tenta e fez tudo, e faz e continua a fazer tudo, para estar junto do homem. Porém, para que Deus possa estar junto do homem, ele tem que se afastar daquilo que separa ele de Deus. E o que que separa o homem de Deus? Quem é que pode separar uma pessoa de Deus? O que é que diz ali o texto sagrado? Você consegue ler daí? Está escrito assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então a única coisa que pode separar uma pessoa de Deus é o pecado. A perseguição não separa, as lutas não separam, nada pode separar uma pessoa de Deus, porque onde quer que ela vá, Deus estará ali presente com ela. Mas a única coisa que pode afastar Deus da pessoa é o pecado, porque onde está o pecado, Deus não pode estar. Por isso que, diz o texto sagrado, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, para que não vos ouça. Por isso que há pessoas que dizem assim: poxa, parece que Deus não está me vendo, parece que Deus não me ouve. Ele vê e ouve, porque ele vê e ouve todas as coisas, mas o pecado impede que ele se aproxime da pessoa. Portanto, não dá para conviver com as duas coisas, não dá para viver com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher. Se eu quero Deus, eu tenho que abrir mão do pecado. Agora, se eu quero o pecado, eu vou ter que abrir mão de Deus. E aí cabe a cada um fazer a sua escolha. Se de repente você tem um pecado, um orgulho, uma mágoa, um vício, a prostituição, enfim, você tem um pecado. Esse pecado te seduz, esse pecado te atrai. Você tem que escolher se esse pecado é mais importante do que Deus. Porque se você disser: não, Deus é mais importante do que esse pecado, Deus é mais importante do que essa mágoa que eu tenho. Eu tenho mágoa, eu tenho um ódio muito grande de uma pessoa, mas eu sei que com essa mágoa, com esse ódio, eu não posso ter Deus. Então, porque eu quero ter Deus mais do que eu quero me vingar daquela pessoa, eu vou abrir mão dessa mágoa, porque eu quero Deus comigo. Então você tem um namoro, aquele namoro está errado, relações fora do casamento, você sabe que isso é pecado, e você diz: olha, é mais forte do que eu, isso me seduz, eu quando vejo, já caí em tentação, mas eu quero Deus. Então eu tenho que fazer uma escolha: ou eu faço a coisa certa e abandono essa prática, ou então eu continuo no pecado e abro mão da minha comunhão com Deus. Percebe, sim ou não? Por isso, não existe pecado difícil de ser deixado, seja ele qual for. Não existe pecado difícil de ser deixado. O que existe são pessoas que não querem Deus o suficiente para deixar o seu pecado. Quando uma pessoa diz assim: ah, pastor, mas é tão difícil. Não, não é que é difícil, é porque você ainda não quer Deus o suficiente para abrir mão disso. Porque no dia que a pessoa disser o seguinte: eu quero Deus acima de todas as coisas, mais do que as más amizades, mais do que este vício, mais do que esse prazer que eu tenho no pecado, aí você vai abrir mão de tudo isso para ficar com quem? Com Deus. Porque senão esse pecado vai causar o quê? Separação entre você e Deus. Uma separação que agora, neste momento, ela é momentânea, não é uma separação eterna. A pessoa que caiu no pecado, ou está no pecado, a qualquer hora, essa separação pode deixar de existir, quando ela deixar o quê? O pecado. Porém, um dia, essa separação, ela será eterna. Onde quem, durante a vida aqui no mundo, não quis se separar do pecado, irá ser separado de Deus por toda a eternidade. E todas as vezes que Jesus falou sobre a vida eterna, ele deixou isso bem claro. Seja na parábola do joio e do trigo, como nós vimos aqui no vídeo, e outras inúmeras parábolas, todas as vezes que ele falou sobre a vida eterna, ele deixou bem claro: um dia haverá separação, e essa separação não será momentânea, um dia ela será o quê? Eterna, eterna.
Repare o que está escrito aí no capítulo 24. Eu vou fazer aqui um pequeno resumo. Nessa sequência de parábolas que Jesus fala sobre a vida eterna. Ele começa falando sobre a parábola dos 2 servos, no versículo 44, e lá no finalzinho, no versículo 50, ele diz, 24, 50, Mateus 24, 50, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora que ele não sabe, e o quê? Separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então vai haver o quê? Separação. Depois, na parábola das 10 virgens, você conhece a parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes, tinham azeite de reserva, outras 5 foram nécias, que significa relaxadas, foram relaxadas, por isso não levaram azeite de reserva e as suas lâmpadas apagaram. Quando chegou o noivo, o que aconteceu? Versículo 10, capítulo 25, versículo 10. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Aí Jesus conclui, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, todas estavam ali juntas, até que quando o noivo chegou, as que tinham a lâmpada acesa entraram, as que tinham a lâmpada apagada ficaram de fora. Houve separação. O que mais que diz aí na parábola dos talentos? Lá no versículo 28, capítulo 25, versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então, aqueles servos que multiplicaram os talentos, ficaram de um lado, e aquele que não multiplicou, porque tinha maus olhos do seu senhor, ficou de outro lado. Houve o quê? Separação. E tudo isso, o Senhor Jesus se referindo ao que vai acontecer no dia do julgamento final. E aí no versículo 31, ele dá outro exemplo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E o que ele fará? Apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. O que significa apartar? Separar, afastar, não é isso? Então, no dia da vinda do Senhor Jesus, ele, que é o pastor, afastará, separará os bodes das ovelhas. E diz, versículo 33, porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E lá no versículo 41, ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda, o quê? Apartai-vos. O que significa apartar? Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então a gente repara que em cada uma dessas parábolas, Deus deixou bem claro, o Senhor Jesus deixou bem claro que um dia haverá separação. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas cometem determinados delitos e às vezes, diante da justiça dos homens, elas passam a vida inteira sem nunca ter que pagar pelo que fizeram. Há pessoas que mentiram e nunca foram descobertas. Há muitas situações hoje em dia em que às vezes parece que não há justiça. Só que, um dia, todos, sem exceção, iremos prestar conta das nossas atitudes. E que, diante do tribunal de Deus, não será como no dos homens. Não haverá nenhuma mãozinha. Nenhuma mãozinha.
aqueles que forem salvos estarão de um lado, e os que não forem salvos estarão do outro. Aqueles que, enquanto estiveram aqui em vida, viveram separados de Deus por causa do pecado, vão fazer o que junto dele na eternidade? Se quando estavam aqui no mundo, preferiam o pecado do que estar em comunhão com ele. Preferiam os prazeres deste mundo do que estar em intimidade e comunhão com ele. A gente, quando fala do jejum de Daniel, parece que está a falar de um absurdo, porque há pessoas que não conseguem, é mais forte do que elas não conseguem viver sem as distrações, sem os prazeres deste mundo, sem as coisas que a sua carne gosta. Então, se essas pessoas, quando estiverem aqui no mundo, a oportunidade de mostrar o quanto Deus era importante para elas, elas desprezaram e preferiram aproveitar o pecado em toda a sua plenitude, como é que Deus pode colocar lá no céu essa pessoa junto daqueles que viveram sua vida aqui nesse mundo separados do pecado? Repare muito bem, repare que em cada uma dessas parábolas, todos estavam juntos. Quando você chegar em sua casa, leia cada uma dessas parábolas inteira, porque nós só lemos o desfecho delas. Você vai ver que na parábola dos dois servos, os servos bons e os servos maus viveram juntos, até a chegada do Senhor da casa. Na parábola das 10 virgens, as 10 virgens viveram juntas, tanto as necias como as prudentes, até a chegada do noivo. Na parábola dos talentos foi a mesma coisa, os 3 servos viveram juntos, até quando o Senhor chegou para prestar conta. E aqui nessa parábola, nessa comparação que Jesus faz com as ovelhas e os bodes, é a mesma coisa. Você repara que na época de Jesus, naquela altura, eles tinham o costume de criar os animais no campo juntos, soltos. Hoje é diferente, né? Quem cria bode não cria ovelha, quem cria ovelha não cria bode, pelo menos os grandes criadores. Mas naquela altura, eles viviam no campo juntos, as ovelhas no mesmo campo em que os bodes estavam. Claro que separados, porque o bode não se dá com a ovelha, mas ficavam soltos no campo, até chegar o fim do dia. Quando chegava no fim do dia, o que era comum? O pastor separava as ovelhas para o aprisco, e o bode separava para o lugar em que os bodes ficavam, porque eles podiam ficar juntos, soltos no campo durante o dia, mas eles não podiam ser guardados juntos, porque o lugar da ovelha é diferente do lugar do bode. Assim será na vinda de Jesus. Dentro da igreja, hoje, a ovelha convive com o bode, e quando a gente fala isso, você sabe das características da ovelha e das características do bode. Eu posso falar isso com propriedade, porque meus avós foram, durante muitos anos, criadores de bode, lá no Nordeste do Brasil. Eu ainda, quando criança, tive o prazer de visitar algumas vezes. E o bode é um bicho teimoso, arredio, agressivo. Você sabe que o bode, ele não aceita ser subordinado a nada. O bode, ele é aquele animal que não gosta de ser confrontado, não gosta de receber ordens. O bode é aquele animal que come qualquer coisa pelo caminho. Você sabe como que o bode é conhecido lá no Nordeste do Brasil? Lixeiro do sertão. Porque o bode sai comendo tudo pelo caminho. Come papel, come até pedra. Come qualquer coisa. A ovelha é diferente. A ovelha só come o pasto que o seu pastor leva e oferece. Percebe a diferença? A ovelha sabe o que come, o que se alimenta. Quando a gente fala do jejum de Daniel, para a pessoa ler a Bíblia, para a pessoa ter mais comunhão com Deus, é justamente para ela se desintoxicar da sujeira que aqueles que são bodes estão habituados a comer. Entende isso ou não? Então, dentro da igreja, como o bispo Macedo falou nas suas mensagens há uma semana atrás, existem os bodes e as ovelhas. Os que obedecem e os que não obedecem. Os que vivem em comunhão, tementes a Deus, daqueles que vivem rebeldes. Eu tenho a fé do meu jeito,
eu não aceito isso, não aceito aquilo, até o dia em que o dono das ovelhas vai vir. E quando o bode querer chegar perto, o pastor vai dizer não. Ovelha de um lado e o bode do outro. Percebe-se, não? Então, por isso, é que hoje nós temos a oportunidade de nos avaliar e de escolher o destino da nossa alma. Se eu quero viver aqui como ovelha, eu tenho certeza que o meu pastor, no dia do julgamento, irá me levar para o seu aprisco. Eu ouvirei ele dizendo para mim: vinde benditos do meu Pai, e entrai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aqueles que vivem na sua fé, do seu jeito, são como bode orgulhosos, querem seguir os seus próprios impulsos, suas próprias atitudes, esses não têm lugar no reino dos céus, porque o reino dos céus é para as ovelhas. Amém? Está claro, sim ou não? Então, essa separação começa aqui e se estende por toda a eternidade. Quem vive separado de Deus aqui no mundo, vai viver eternamente separado dele. Mas quem vive em comunhão com ele aqui, vai viver a comunhão com ele por toda a eternidade. Amém? Está claro, pessoal? Então fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.